quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Me faz sentir especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece de cá, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, quer dizer amor, mãe, quer dizer pureza, mãe. Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita, mãe. Quer dizer carinho, mãe, quer dizer beijinho, mãe. Acha que eu sou especial. Quantas vezes eu não te escutei e escolhi os meus caminhos, mas você não desistiu de mim. Você sempre viu muito além do que os outros conseguiram ver, e porque você orou, eu venci. Mãe, eu não te mereço, mãe, eu te agradeço, mãe. Você não tem preço, mãe, você é tudo de bom, mãe. Você é tão bonita, mãe, amor da minha vida, mãe, minha melhor amiga. Quem te conhece te quer, mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher. Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mãe. Mãe, pequeno nome, significado grande, grandioso. Está presente na história e existe no mundo todo. Mesmo não estando presente em vida. É inesquecível. É nossa querida. Na Bíblia nós vemos e ouvimos de mães que, sob a direção de Deus, criaram seus filhos, construíram os lares seus, levando seus filhos à presença do Senhor. Entenderam que os filhos são herança do Senhor. Conceberão os filhos como o milagre do Senhor. Ana, Maria, Isabel, Sara, Joquebede e Raquel. Mãe que sofreu a dor de perdê-los. Noemi, que tornou-se mãe da própria nora. Pois a mãe está sempre pronta para amar a toda hora. Até os filhos que não são seus. E como Ana disposta a entregá-los no altar.
ou fazem de tudo para salvá-los da morte, como fez Agar. A mãe verdadeira conhece o seu filho e luta por ele ainda que tenha que abrir mão. como a mãe que chorando suplicou Que não matasse seu bebê ao rei Salomão. Mãe, tu choras e suplicas ao profeta que ressuscite o filho como fez a sunamita. e apresentando o azeite e a farinha, pede ao profeta Elias Que não lhe falte o pão nosso de todos os dias. E Deus ouviu sua oração. Mãe, Deus ouve tua tua oração. E mães que oram têm filhos restaurados. Mães que ensinam têm filhos educados. Mães que disciplinam têm filhos preparados. Mães, exemplos, têm filhos agraciados. E sobre ela Salomão escreve: Mulher virtuosa, quem achará? Quem achará esta mulher virtuosa? Seus filhos levantam e acham ditosa. Cheia de graça e muito formosa. Mas de todas as virtudes é por ser velosa. E por temer a Deus. Que és mais graciosa. Isabel, mãe com muita idade. Reconhece em seus braços a felicidade. Trazendo ao mundo o precursor. João Batista, que abriu o caminho ao Salvador. Uma mãe que entendeu sua missão. E em seu ventre trouxe a nossa salvação. Foi Maria, mulher humilde e escolhida, dando luz ao autor da vida. Jesus Cristo, nossa redenção. E assim pergunta a futura mãe: o que virá a ser este menino em meu ventre? Ensina o menino no caminho que deve andar. Como Lloyd e Eunice, com todo o amor. Tornarão Timóteo um amado pastor, um servo exemplar. Mãe que não gera, mas está sempre a cuidar. Zelosa aquela que ora. Educa, ensina e ajuda a criar. Mãe do coração, mãe de oração. Que Deus multiplique a sua alegria e muitos filhos conceda a cada dia. Mãe do passado e do presente. Que este fruto do seu coração ou do seu ventre seja motivo de gratidão e amor. Porque neste dia o que dizemos ao Senhor é e muito obrigado por minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanta emoção, tanto querer, tanto carinho por mim. Coração é assim, que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que há sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Desde que não tem mais fim, um oceano de afeto.
Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Teu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que me amou. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, que o seu coração é assim, meu amor. Boa noite. Antes de a gente começar, eu quero pedir para eu fazer uma pergunta para você, filho. Você já disse Feliz Dia das Mães para sua mãe hoje? Se não, tá aí uma boa hora para você dizer. No ministério de Jesus, além de sua mãe, ele encontrou com várias mulheres mães que tiveram as suas vidas e as vidas dos seus filhos mudadas após o encontro com o Senhor. Hoje vamos refletir em 4 mães. A primeira é a mãe que perdeu uma filha. A primeira história dessa noite encontra em Lucas 8, 49 e 56, onde está escrito o final da história de Jairo. Em Lucas 8, 49 a 56, o Jairo, chefe da sinagoga, está levando Jesus até a sua casa, na esperança que ele salvasse sua filha que estava doente. A doença da menina estava tão grave que ele saiu à procura de Jesus para que a sua filha tivesse como se salvar, se curar. A mãe, no entanto, permaneceu do lado da menina e a mãe não podia fazer nada, absolutamente nada, a não ser de estar do lado dela, confortando sua filha. Enquanto Jairo ia andando com Jesus, enquanto Jesus ia curando a mulher de hemorragia, a mãe estava lá do lado da sua filha, sofrendo em esperança, com um pouco de esperança na espera, enquanto sua filha estava agonizando. Esperar é difícil. A gente tem o impulso de, normalmente, não querer esperar para ver o final das coisas, e sim tentar resolver, tentar fazer alguma coisa. Mas, porque a gente sente que fazendo alguma coisa, o alívio é melhor, que a gente sente mais tranquilo fazendo alguma coisa. Porém, aquela mãe não tinha nada para fazer, apenas estar do lado da sua filha e... Enquanto a filha estava lá sofrendo, a mãe só podia segurar a sua mão e pensar que no final tudo daria certo. Essa mãe nos ensina o valor da empatia, de se colocar no lugar dos outros, de ter fé e esperança e da resiliência durante momentos difíceis, onde não podemos fazer nada pelo que amamos, a não ser orar e ter fé que Deus vai fazer o melhor para nós. Essa mãe
estava do lado da filha quando a menina morreu e ela estava sozinha. Inclusive, ela teve que mandar um servo e dizer ao esposo que a filha havia morrido. Eu não consigo nem imaginar o que essa mãe sentiu quando teve que mandar a mensagem para o esposo e confirmar a notícia que a pobre menina havia morrido. Entretanto, Jesus estava nessa história, e quando Jesus está na história, nunca a morte vai ser o fim. E Jesus ressuscita a menina, e somente depois a mãe é dita implicitamente no verso 56, que diz: seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. A espera cheia de fé e empatia daquela mãe foi recompensada. Com seu coração massacrado pela dor de ter perdido seu bem mais precioso, sua filha, ela encontrou esperança e a vida da sua filha novamente, entregue pelos braços do Salvador. Pode ser que entre nós hoje existam mães que perderam pela morte os filhos, que viram seus filhos serem tomados, seus bens mais preciosos serem tirados delas pela morte. Espere em Deus. Com Jesus, a morte nunca vai ser o fim. Nós sempre vamos ter a esperança de encontrá-los de novo. A segunda história que vamos refletir está em Marcos 7, 24 a 29. É uma mulher estrangeira que se encontrou com Jesus. Naquela época, as pessoas não gostavam, as pessoas de Israel não eram, elas não aceitavam as pessoas que eram de outro lugar. Elas chamavam de gentios, porque não compartilhavam nem da mesma religião e eram mal vistos pelos judeus. Jesus, certa vez, passou pela região de Tiro e Sidom, e foi nessa ocasião que ele encontrou com essa mãe. Essa mulher tinha uma filha que costumava ficar possessa. As mães sofrem muito quando um filho abandona os ensinos que elas lhes deram desde criança. Quando um filho abandona a fé que elas ensinaram desde criança, a mãe sente um sofrimento inexplicável. Quantas mães já se perguntaram onde eu errei com meu filho quando o viram se afastar da igreja? Nem sempre o abandono da fé será por culpa de quem ensinou. Temos que lembrar que Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio, que é a escolha de poder decidir se vai permanecer ou se deseja sair para conhecer o que tem fora. A situação, entretanto, daquela mãe não foi nesse caso. A pobre menina não escolhia mais o que queria fazer, pois ela tinha liberdade de escolha roubada. O direito pelo corpo ela não tinha, o corpo dela era usurpado e a mente era transtornada. Era uma situação agonizante e extremamente cheia de terror para aquela mãe. A Bíblia não fala os motivos da possessão. Tudo que sabemos é que isso era frequente e aquela mãe, sem nada para fazer, buscou Jesus. Porém, ela mesmo sabendo do problema que encontraria com os discípulos de Jesus, o desprezo, ela tentou. Naquele diálogo de Jesus, que parece indiferente, parece que ele não se importava, ele estava testando a fé daquela mãe. E ela mostrou o quanto confiava no poder dele. O relato termina com a afirmação do cuidado de Deus com aqueles que estão sob as garras do inimigo e com a valorização da fé daquela mãe. Então lhe disse: por causa dessa palavra pode ir. O demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Deus continua interessado em libertar os filhos e filhas que estão longe deles. Ele ainda quer trazer esses filhos para de volta das mães e dos pais e que estão aprisionados pelo pecado. Pois além de serem filhos de suas mães, eles também são filhos do Pai Celestial, que sempre quer trazer seus filhos de volta. Se alguma mãe aqui tem um filho longe de Deus, lembre-se, a oração é o maior meio para trazer. Tenha fé que no tempo de Deus a libertação virá. A próxima mãe
está novamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que é uma mãe que perdeu tudo. No versículo 11 a 7, encontraremos uma viúva no cortejo para o funeral de seu filho. Se tornar uma viúva na época de Jesus não era um assunto tão fácil, porque naquela época eram os homens que faziam a maioria das atividades. E quando uma mulher perdia o esposo, ela poderia até tentar cuidar dos negócios, porém ela podia acabar empobrecendo pelas dificuldades sociais de manter o negócio. Numa situação assim, ter um filho homem que pudesse cuidar dos negócios da família era um alento para uma mulher que havia perdido o esposo, era a segurança dela. O problema é que aquela viúva não estava apenas sem o marido, agora, pela morte, estava também sem o filho. Naquele encontro de duas multidões diferentes, podemos ver que enquanto os que estavam com Jesus se alegravam e festejavam, os que estavam com a viúva de Naim choravam e pranteavam pelo filho daquela mãe. Não há um registro de pedido da viúva ou de outra pessoa da multidão que chorava. Aparentemente, Jesus apenas contemplou a cena e foi tocado pelo que viu. Aquela perda e o entendimento dela foi suficiente para provocar em Jesus uma compaixão por aquela mulher. Aquela mãe teve sua fé recompensada. Algumas mães que estão aqui hoje podem ter perdido seus filhos não apenas para a morte, mas para vícios, ou ainda podem estar com os filhos vivos, mas que são indiferentes, que agem como se não a conhecessem. Para todas essas perdas, para todas essas mães que sofrem a ausência de não ter o filho perto, eu venho afirmar que Jesus sabe o que você sente e Ele tem compaixão por você. Ele se coloca no seu lugar. Ele também está providenciando alento para você, assim como fez com a viúva. O texto diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhes disse: não chore. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-se. Sentou o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Lucas 7, 13 a 15. Jesus devolveu para aquela mãe seu provedor material, mas ele não era apenas aquilo para aquela mãe. Aquele rapaz lhe dava conforto e consolo emocional. Eu faço um chamado aos filhos agora, que a gente pense e queira prover tudo o que nossas mães precisam, que vamos prover tudo que estiver ao nosso alcance para prover aquelas que nos deram a vida. A última história é sobre uma mãe adotiva. Há pessoas que veem de modo pejorativo a maternidade por adoção. Isso é algo equivocado. Se analisarmos direito, podemos perceber que o nascimento de Jesus foi como uma adoção. Jesus foi gerado sim no ventre de Maria, mas não do jeito convencional. Não temos como saber se o Espírito Santo usou um óvulo ou não. O que sabemos é que Maria aceitou ser mãe de alguém que já existia. Para mim, isso parece um pouco com adoção. Não, mas não se preocupem com isso. Há outra adoção na história de Maria. O ponto que quero destacar aqui é que mães do coração são tanto mães quanto mães por gestação. É algo muito nobre quando uma mulher, podendo ou não ter filhos, escolhe cuidar, escolhe amar uma vida que não foi gerada por ela, que foi gerada por outro. Vamos para a Bíblia? Em João 25 a 27, vemos Jesus realizando um processo de adoção. Em João 19, 25 a 27, diz assim: e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa.
Para a mãe que o havia criado, o havia ensinado nos caminhos do Senhor, Jesus providenciou um filho. Para o discípulo que tanto amava, Jesus proveu uma mãe, a mesma mãe que o havia instruído e ensinado com tanto amor. Jesus se preocupou, mesmo na sua morte, com a mãe, porque ele sabia que sua mãe ficaria desamparada, e Jesus se importava com sua mãe. Por isso, ele deixou alguém que pudesse cuidar dela. Mães do coração são mães por escolha e por amor. Não há demérito nisso. Não há nenhum motivo de ter vergonha, porque mães que escolhem amar, que escolhem cuidar de alguém, é algo muito nobre o que elas fazem. Há muita honra em escolher amar, e é como Deus faz conosco. Mesmo sem ter ganhos ou motivos plausíveis, Ele escolhe nos amar, Ele escolhe nos adotar como filhos, mesmo depois de tantas falhas, mesmo depois de tantos erros que cometemos e continuaremos a cometer. É por isso que a única coisa que a Bíblia compara com o amor de Deus é o amor de mãe, porque não importa quantas vezes erramos, não importa quantas vezes nós continuemos a errar, não importa quantas vezes desobedecemos e, em vez de pedir desculpas, simplesmente saímos, deixando elas falarem sozinhas, elas continuam a nos amar incondicionalmente, continuam a orar pela gente, continuam a querer o nosso melhor. Para todas as mães aqui, eu quero desejar um feliz Dia das Mães, mas mais do que isso, quero desejar que todas as mães presentes aqui aprendam a ser felizes todos os dias, a desrespeito das dificuldades, pois elas devem lembrar que são amadas pelo Pai Celestial e devem lembrar que Deus sabe o que elas passam e que Deus admira esse amor de mãe e que Deus compara o amor de uma mãe como o mais próximo dos amores ao dele. Agora a gente vai ter um vídeo especial para essas mães. Além de nutrir o corpo, ela nutre a alma e o coração com seu cardápio recheado de amor e ternura. Sua alfabetização não é apenas com letras e palavras, mas com gestos de carinho que educam para a vida. Quando a vida provoca sentimentos de dor e sofrimento, suas palavras soam como remédio que curam a alma e o coração. Sua presença constante nas fases de desenvolvimento dão segurança e proteção nos momentos mais desafiadores da vida. Na obra da vida, seu maior projeto é construir um cidadão que se mantenha de pé. Ela advoga em favor de causas que podem lhe custar a vida, em busca de justiça e paz. Sua disposição em ouvir e seu colo sempre disponível ajudam a aliviar o peso das emoções que a vida nos impõe. Você pode encontrar todas essas mulheres numa só. Mãe. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para terminar esse momento, eu quero ler um verso para vocês, que se encontra em Números 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Essa é uma promessa bonita e eu quero dedicar a todas as mães que estão presentes aqui. Todas as mães que oram por nós, que escolhem nos amar e que escolhem incondicionalmente, apesar das nossas falhas, querer o nosso melhor e querer sempre levar-nos aos pés do Senhor.
Agora vamos ter uma oração. Antes de orarmos, a gente queria agradecer as crianças que fizeram a parte da programação de hoje e a gente queria dizer para as mães que a gente tentou conseguir foto de todo mundo. Tem até foto que eu tirei agora. E a gente tem um vídeo especial em homenagem às mães. E a gente está acabando, é um programa simples para dizer que a gente ama as mães desta nossa igreja e também as mães amigas que vêm aqui compartilhar o tempo conosco. E lá embaixo a gente vai deixar algumas lembrancinhas para vocês. E vocês vão descer a escada, vai ter uma equipe por lá, a equipe vai poder estar entregando essas lembrancinhas para vocês. Tem um refratáriozinho, porque sabe como é que é mãe, né? Tem sempre um lanchinho para colocar na mochila do filho. Tem lá também um livro cujo título é Se Preocupe Menos e Ore Mais. Nós precisamos entender que a oração resolve muito mais do que a preocupação que às vezes nós temos de tomar uma atitude. E também tem uma coisa doce, porque dizem que tem que ter doce para ter memória afetiva, né? E eu queria mostrar o vídeo, e logo depois de mostrar o vídeo eu vou fazer uma oração por esse nosso programa e pelas nossas mães. Mãe, eu tava escrevendo um poema aqui e eu queria muito ler ele pra você. Você tem um tempinho? Bem, filha, claro. Tá, ele começa assim. Mãe é ponto de partida. E bem ali, envolvido no maior amor do mundo, que comecei a viver. Um amor que protege, que cuida e que se doa incondicionalmente. Mãe é ponto de referência. E mesmo sem falar nada, seu exemplo me guia em cada passo e escolhas da vida. Mas é claro que nem tudo é perfeito. Quando as coisas dão errado, mãe é rota de fuga, e seu colo é a certeza de que tudo sempre vai ficar bem. Mãe é companheira de jornada, e melhor que viver grandes conquistas é poder dividir cada uma delas com você. Acontece, mãe, que o tempo vai passando, as coisas vão mudando. Eu agora tenho novas responsabilidades, tantas oportunidades pela frente que até sinto medo. Mas eu sei que uma coisa nunca vai mudar. Em qualquer lugar que eu esteja, mãe é lar e sempre será. É isso! Feliz Dia das Mães para vocês. Eu quero convidá-los a se levantar. Nós faremos uma oração e depois nós vamos descer lá para o nosso hall, onde algumas lembrancinhas vão ser entregues para vocês. É lógico que a gente vai deixar as mães irem primeiro, né? E elas vão lá e vão passando por lá e depois delas a gente pode seguir. Pode até ser que alguma coisa doce ainda fique por lá depois das mães passarem. Então, se ficar, aproveita também, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor, ao planejar a raça humana, ao invés de nos criar aos montes, o Senhor nos criou aos poucos, de dois em dois, casais que tivessem filhos. E o Senhor escolheu que a mãe, a mulher, fosse aquela que gestasse em seu ventre a união dos gametas, masculino e feminino, para que uma vida se processasse ali dentro, até que saísse para uma vida aqui fora. E que bom é saber que mesmo depois de sairmos do ventre de nossas mães, nunca saímos de fato de dentro delas, porque sempre estamos ali guardados em seus corações. Queremos te pedir, abençoe nossas mães. Alguns de nós, como é o meu caso, têm as mães bem distantes, mas que lá onde estão, elas sintam que são amadas, sintam que são valorizadas e sintam que são dignas diante do Senhor. Para as mães que estão aqui, que esse sentimento também seja igual. Abençoe essas mães, Senhor Deus, e as faça perseverar na fé, perseverar nos seus caminhos, de modo que continuem sendo exemplos para os seus filhos. Toma-as em tuas mãos, enche-as do teu Espírito e derrama sobre as mães a tua graça. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.